nós somos do grupo Minuto Parasita e estamos aqui para apresentar o nosso projeto Integrador 2, que veio com o intuito de levar informação à população sobre as doenças parasitárias. O nosso tema principal é a prevalência de doenças parasitárias que afetam a população. Eu vou falar um pouco sobre o nosso objetivo. O nosso objetivo foi identificar o conhecimento da população sobre as doenças parasitárias, que é o quê? Saber, como está o nível de conhecimento da população sobre tais doenças. A partir daí, a gente fez um plano de ação para fornecer à população a informação por meio das mídias sociais, conscientizando a população sobre a importância da prevenção, como que é feito o diagnóstico e o tratamento dessas parasitoses. Eu vou falar um pouco sobre o que é uma parasitose. O parasitismo é uma relação direta e estreita entre dois organismos, geralmente bem determinados, que é o hospedeiro e o parasita, que leva à produção dessas doenças parasitárias. As doenças parasitárias são responsáveis por uma considerável morbidade e mortalidade em todo o mundo e, frequentemente, elas estão presentes no nosso meio, Os sinais e os sintomas dessas parasitoses, eles não são específicos, e por isso é de difícil diagnóstico. As parasitoses é um grave, problema de saúde pública, porque está bastante relacionado às condições de saneamento básico, à educação falha e às situações precárias de habitação, Então, assim, as doenças parasitárias estão muito ligadas ao saneamento básico, E a falta de informação também faz com que essas doenças estejam cada dia, mais presentes no nosso cotidiano. Dentre os helmintos, os mais frequentes são o Ascaris lumbrigoides, que é a lombriga, os ancilostomídeos e também tem os protozoários, que se destacam a Entamoeba stolística e a Giardia lamblia. Os sintomas das parasitoses, eles são sintomas muito comuns, Porque as parasitoses, ela tem um quadro de diarreia, O quadro principal é de diarreia, de vômito, dor abdominal, são um dos sintomas principais das parasitoses. E pode ocorrer também a irritabilidade, distúrbios do sono, anorexia, que vai depender de parasitose para parasitose. Mas os sintomas são muito parecidos, o que dificulta o diagnóstico dessas parasitoses. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico das parasitoses. O parasita, de uma forma geral, ele não tem um diagnóstico específico por conta dos sintomas que são muito parecidos entre um parasita e outro. Os médicos, normalmente, eles se baseiam nas histórias que os pacientes relatam, E alguns sintomas quando esses sintomas aparecem, Para poder gerar um diagnóstico. Eles fazem a utilização também de alguns exames, e um dos mais utilizados é o parasitológico de fezes, que a partir daí é diagnosticado qual tipo de parasita que o ser humano está tendo naquele momento, Para poder fazer um tratamento. Eu vou falar agora também um pouco sobre a metodologia do nosso projeto, O projeto foi desenvolvido com a intenção e o propósito de divulgação de informação, fazendo com que o leitor, tenha a compreensão do que a gente está falando e para que o nível de infecção diminua na população. Nosso projeto foi elaborado e a partir do momento que a gente centralizou, qual era o propósito do nosso projeto, a gente criou um Instagram e a partir dali intitulamos aquele Instagram como Minuto Parasita. A partir daquele momento a gente começou a divulgar informações para os nossos seguidores para poder informar eles de uma melhor forma como funciona a parasitose, O que acontece, como ela ocorre, como ocorrem as infecções, deixar o nosso seguidor bem mais informado. O nosso conteúdo, ele é abordado de forma clara e direta. O intuito da nossa página é levar a informação necessária ao leitor, mostrando para ele que as parasitoses estão ligadas à saúde pública, que tem prevenção, que tem tratamento, como que a gente pode se cuidar, para evitar as infecções. A
partir do momento que a gente criou o nosso Instagram, nós colocamos lá, né, uma postagem mostrando todos os nossos participantes, os participantes do nosso grupo, quem é cada pessoa, geramos conteúdos relacionados à prevenção, né, das parasitoses, relacionado à saúde, elaboramos postagens, fizemos um questionário, falamos sobre algumas doenças em específicos, as mais recorrentes, né? Fizemos também uma live com a professora e doutora Alexandra. Falamos nessa live sobre os parasitas intestinais. Os 2 parasitas que foi abordado na live foi a ascaridíase e giardíase. Ela discursou muito bem, explicou como que é o processo de infecção, né? Onde esses parasitas se alojam, como que a gente pode fazer para evitar a contaminação, como que deve ser lavado os alimentos, como que deve ser a nossa higiene. Falou que essas infecções estão muito ligadas a saneamento básico, que as áreas mais pobres das nossas cidades sofrem mais com esse tipo de infecção, com esse tipo de doença. Ela explicou muito bem como que funciona tudo, né? O ciclo de cada parasita no nosso intestino. Foi uma live assim, super interessante, bem informativa, né? Ela explicou também que é uma doença que pode ser transmitida por animais também. A partir do início do nosso projeto, a gente tinha que desenvolver um produto final, né? E desenvolvemos um produto final, que é uma história em quadrinhos, por conta que a parasitose é uma doença recorrente em crianças, né? Então, a gente queria alcançar o público infantil. Então, criamos uma história em quadrinhos, jogos, né, para que as crianças pudessem se interessar pelo assunto e ler, né, o que estava ali. Aí nós fizemos aí o jogo de pontinho, que é o jogo de ligação, e o jogo da memória. Todos os 2 abordam aí o processo de higiene pessoal. Então, a gente fez esses jogos aí para que as crianças pudessem se interessar pelo assunto. Eu fiquei com a parte do levantamento de dados, e esse levantamento de dados foi feito através da nossa rede social, do Instagram, que nós fizemos para essa divulgação sobre o assunto. Nesse Instagram, nós aplicamos um formulário, houveram 57 inscrições. Dessas 57 inscrições, 70% foram na faixa etária entre 19 anos e 29 anos. Em seguida, foi 23% menores de 18. Também houveram 4%, que foi entre 30 e 59 anos, e acima dos 60, houveram apenas 4% também. Quanto ao gênero, a maioria foi do público feminino, 59,6%, 38,6% foi o público masculino, e o percentual de 1,8% ficou por transgênero. Aqui a gente pode observar também as perguntas que foram feitas nesse questionário e o percentual que houve nas respostas para cada pergunta. Então, a partir desses resultados, né, desse questionário que a gente fez no Instagram e das postagens, das visualizações que a gente acompanhou do Instagram, a gente pôde concluir que nosso projeto alcançou os objetivos iniciais que foram propostos, que era, através da mídia social, fazer as pessoas adquirirem um conhecimento sobre as doenças parasitárias, as parasitoses, e as que já tinham conhecimento sobre, que elas tivessem mais interesse sobre aquilo, que elas se aprofundassem nesse tema, para poder ter uma diminuição do número de doenças parasitárias no nosso convívio, no nosso cotidiano. Aqui temos as referências que utilizamos, né, para fazer o trabalho. Então, é isso.